Começa agora mais um Comprar ou Vender nessa terça-feira, dia 3 de outubro. Setembro chegou ao fim, entrou na história com o Ibovespa marcando o seu topo histórico aos 76.419 pontos, mas o final do mês deixou a desejar, levantando muitas dúvidas nos investidores se a festa chegou ao fim. Entre as questões que abalaram o mercado, expectativa da reforma da Previdência, que pode ficar para 2018, e também o mercado de olho nos próximos movimentos dos bancos centrais, com atenção especial para Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, que vai falar amanhã, no dia 4, e pode dar sinalizações sobre a condução da política monetária com possível alta dos juros ainda em dezembro. Para comentar sobre esse movimento do mercado, hoje a gente tem aqui o estrategista-chefe da Eleven Financial, Adeodato Volpi Neto, e eu já abro com a pergunta se essa festa da Bolsa chegou ao fim. Paula, mais uma vez, obrigado pelo convite. Algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não acho que seja uma festa. Em segundo lugar, eu acho que ela está só começando. O que quer que ela seja, está só começando. A gente viveu 2 anos ou 3 anos bastante difíceis na Bolsa, estruturalmente muito negativos. E o que está acontecendo é que a gente está resgatando a atividade, resgatando a credibilidade institucional como país, resgatando a capacidade de olhar e ver os próximos ciclos na nossa economia e, por consequência, nos mais diversos setores. Isso acaba virando preço. O fluxo está muito forte. As bolsas no mundo inteiro estão muito positivas, a dinâmica dos mercados mudou muito pós-2008, todos os quantitative easings, tanta injeção de dinheiro no mercado mudou muito essa dinâmica, o excedente de liquidez obriga o investidor internacional a ficar aberto e manter o seu apetite para o risco. Os mercados emergentes ainda têm muito espaço e o Brasil, sem nenhuma dúvida, é um dos principais destinos e vai continuar sendo um dos principais destinos desses recursos. O rompimento recente do topo histórico, na nossa leitura, diferente de significar um limite, significa uma demonstração efetiva do quão forte é esse movimento, e esse rompimento é só o começo. Agora, e em relação a essa, a gente vai ter a Janet Yellen falando amanhã, pode trazer alguma sinalização de alta de juros em dezembro. Movimentos do Banco Central podem trazer alguma correção a mais para a Bolsa, ou você vê como um sinal só de pausa mesmo, essa correção que a gente viu em setembro? Paulo, eu acho que a correção do final de setembro, em primeiro lugar, ela é bastante positiva, porque nada sobe em linha reta até o céu, né? Você precisa de uma realização, até para você confirmar que a tendência é sólida, você tem que ter alguns movimentos de realização e o fluxo estava muito forte, o ímpeto estava muito forte, então a gente viu com bons olhos. Em relação a Yellen, a gente fala muito desde que a Eleven chegou sobre a maneira diligente como o Federal Reserve vem conduzindo a política monetária, porque o juro americano não diz só respeito à economia americana, ele acaba impactando o mundo todo, os mercados globais e também indiretamente as economias globais. Então eles sabem que o que a gente vê hoje no mundo de uma série de fatores convergindo para uma performance positiva nos múltiplos mercados ajuda inclusive a economia americana, em relações internacionais, importações, exportações e afins. Então eu não vejo nenhum movimento surpreendente e nada que não esteja no radar vindo do Fed. O último discurso da Yellen foi considerado, no jargão do mercado, hawkish, né? Ou seja, mais duro, menos ameno do que ela historicamente vinha falando. Eu confesso que eu não tive essa percepção, eu acho que ela manteve o speech na mesma linha, é que o mercado acaba sempre esperando algo e às vezes o que se materializa não está errado, é só diferente do que acabou virando consenso. Como a gente não se baseia no consenso, veio muito em linha com o que a gente estava falando. A expectativa de subida de juro americana um pouco mais forte pode movimentar negativamente aqui, pontualmente, estruturalmente, a gente está muito pronto para um ciclo comprador, para um ciclo virtuoso na Bolsa. E olhando para o mês de outubro, nós vamos ter o início da temporada de balanço do terceiro trimestre. Segundo trimestre
veio muito positivo, muitas ações andando bem forte. Terceiro trimestre, qual a expectativa de vocês? Paula, você lembra que desde o final de 2016, capitaneados pelo meu sócio, pelo Rafael Bevilacqua, a gente vem projetando um PIB bem acima de 1% para 2017, mesmo quando muita gente projetava PIB negativo e o Focus até algumas semanas ainda tinha PIB zerado, né? Vem semanalmente revisando os dados para cada vez mais para cima, né? Quem sabe lá em dezembro, eles na última semana de dezembro, eles chegam bastante perto do resultado efetivo. Então, a gente vê números mais consolidados e melhores no terceiro trimestre em diversos setores. A desalavancagem natural consequente da queda de juro em muita empresa. O mercado de dívida aqueceu muito no terceiro trimestre. O que isso significa? Muita empresa acessou o mercado de capitais via debêntures, via novas emissões, via CRIs, via CRAs, captando dívida mais barata para pré-pagar dívidas mais caras. Isso mexe no resultado financeiro positivamente e dá oxigênio para elas. Então a gente espera mais uma temporada que consolide a visão de uma economia estruturalmente em recuperação e assim quase que ainda de uma maneira mais clara a separação do joio e do trigo. E aquelas companhias que efetivamente estão mais prontas para andar na frente deve ficar ainda mais materializado no terceiro trimestre. E agora, pegando um caso em específico, você teve aqui há 2 semanas, a gente comentou sobre o Rally das .com e, em especial, as ações da B2W. A gente viu o segundo trimestre ela também marcando um ponto importante ali no balanço, possibilidade de parar a queima de caixa. Você veio aqui há 2 semanas, comentou sobre o papel, falou que o Rally ainda estava bem no começo. A gente vê uma alta de 25% nesses 5 dias. Essa é uma das ações que você comentou de separar o joio do trigo, que vai dar mais surpresas positivas no terceiro trimestre? A nossa analista de varejo, que é a Giovanna Scottini, aliás, brilhante analista de varejo e healthcare, o título do último relatório de B2W, ela cita uma frase do Keynes que diz assim: quando os fatos mudam, eu mudo a minha opinião. Nós fomos muito céticos em relação à loja americana e B2W por muito tempo, porque a gente precisava entender quão rápido eles conseguiriam adaptar o seu modelo de negócio. Eles viraram o jogo de uma maneira importante. A gente vê mais do que imaginar que eles têm o apoio dos controladores, e aí você tem, né, o 3G, ou seja, suportando e capitalizando a companhia. Mais do que isso, acho que faltava entender se eles já estavam prontos para virar a chave da operação. E a maneira como eles combinaram as recentes soluções logísticas e começaram a trazer novas verticais de geração de resultado, somado a aumento de tráfego, enfim, e a tudo que converge para a estratégia de um marketplace completamente integrado como é o deles, muda materialmente o case. Muda positivamente e como ela queimava muito caixa, ou seja, como o prejuízo era muito grande, é muito sensível à precificação. Quando essa queima de caixa virar positivo, que a gente imagina seja até o final do ano, é explosivo o impacto no valuation e na precificação. Imagina que o mercado olha muito para o indicador que é o preço sobre lucro. Quando você tem lucro negativo, esse indicador é negativo. Então você começa a ver essa inversão, isso pode ser explosivo. Obviamente a consequência vem direto em B2W e imagine quando isso virar para o preço da controladora, ou seja, o valor desse ativo que está dentro de loja americana. Então são dentro da nossa visão materializada nas análises publicadas pela Giovanna e, enfim, chancelada pelo time da Eleven, são as 2 principais escolhas nossas no varejo. E para a gente finalizar esse bloco, a gente começou falando da correção do Ibovespa no finalzinho de setembro, puxou muitas ações, a gente viu o papel de mineração, siderúrgicas, que subiram bem forte, corrigindo. Apesar da alta de hoje, alguns papéis sobem, Gerdau subindo a mais de 3%, mas ainda assim, você vê um espaço para mais alta desses papéis? Acho que sim, acho que eles têm uma correlação importante com o lado macro brasileiro, por conta, né, da característica de commodities. Os dados da China vêm sendo positivos. Sexta-feira saiu mais um dado de produção industrial importante na China.
que é também a leitura que a gente vem apontando ao longo do ano. Eu vim aqui falar de Gerdau já, especificamente, falando sobre o turnaround, sobre a recuperação, falei de Vale aqui também. Então, acho que... Inclusive, a Gerdau das 3 siderúrgicas é a que está mais atrasada ainda, nesse rally. Né? Porque, talvez porque tenha sido um papel, os Minas e CSN principalmente, me parece como 2 papéis que tinham mais fluxo ou mais gente operando a própria volatilidade do setor, ou seja, trabalhando nela no curto prazo em cima de uma reversão muito importante de expectativa. Sob a ótica do fundamento, o CSN é a pior de todas. Os Minas não é ruim como o CSN, mas tem um conflito interno importante entre os 2 controladores, a Ternium Tequinte e a Nippon Steel, que também davam fragilidade. Quando você tem esta fragilidade em um setor cíclico, você acaba criando espaço para variações muito violentas nos papéis. A gente viu os Minas subir 15% num dia, cair 12% no outro, que não é uma coisa que a gente vê em Gerdau, mesmo ela oscilando em números mais agudos em determinados dias não tão agudos quanto esse. Então, Gerdau e Vale nos parecem melhores sob a ótica do fundamento, mas quando a gente vê o ímpeto comprador, o fluxo comprador e os dados internacionais e tudo que consolida a visão das cíclicas, acho que tem espaço ainda para andar assim. Então, foram papéis que corrigiram pontualmente ali. A euforia em torno deles ainda não está longe do fim. É aquilo que eu disse há pouco, né? A correção ela é natural em ciclos tão longos e tão fortes de compra, e a cíclica já tem isso no seu DNA. De tempo em tempo ela efetivamente corrige. Mas a gente tem... bom, essa semana teve a chegada do Rafi, né? O Rafael Figueiredo se juntou efetivamente ao time da Eleven. Para nós é um prazer. Eu estava discutindo com ele cíclica hoje e ele estava dizendo que, olhando sob a ótica do trade, né, e do fluxo, o risco-retorno estava bastante positivo em cima das cíclicas. Então, me valho da opinião dele de que o ciclo e o fluxo comprador é bastante positivo nas cíclicas e ressaltando que, voltando ao nosso DNA de fundamento, as melhores escolhas na visão do nosso time seriam Gerdau e Vale. Bom, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco. O Dato vai trazer 2 small caps que ele ainda vê como boas oportunidades na Bolsa. E também a gente vai abrir para as perguntas do Facebook. Mandem lá as dúvidas sobre o mercado que a gente vai responder ao vivo. Até daqui a pouco.